Começar? Ok. Pronto. Arrancamos agora e, portanto, deste momento em diante já não temos mais paragens, alegadamente. Esta é a nossa terceira lição e nós, depois de termos falado no primeiro dia de que Deus é alguém cuja característica em relação a pessoas é a característica de graça, ou seja, contrariamente a tudo o que nós ouvimos ou lemos, Deus não é a pessoa vingativa que volta e meia nos descrevem, mas Deus é alguém que sempre esteve na disposição de se baixar e de se aproximar de pessoas como nós. No dia seguinte nós falámos da espiritualidade com graça e espero ter marcado uma barreira bastante clara e bastante específica de que a visão que Deus tem de cada pessoa que é uma pessoa salva é a visão que Ele tem de Cristo. Portanto, nós somos salvos pela fé que depositamos na obra de Cristo e, portanto, da mesma maneira que Deus está completamente satisfeito pela ação e pela vida de Cristo, Deus está absolutamente satisfeito connosco exatamente pelas mesmas razões. Portanto, procurar, de alguma maneira, basear o nosso relacionamento com Deus na tentativa de conquistar ou cativar a sua aprovação é uma situação perdida. Mas não queria gastar muito tempo com isso, quero avançar exatamente para o que vamos falar hoje. Já lemos com algum cuidado Romanos 6, e relativamente a esse assunto, há obviamente alguns problemas que se levantam. Eu estou com a sensação que está assim com um eco imenso. É só para mim? É para vocês? Ok, pronto, eu consigo viver com isto. Levanta-se alguns problemas claros, lógicos, patentes. E os problemas, obviamente, que eu já os antevi, e ontem já fui falando com algumas pessoas que foram falando de algumas coisas que sabiam também que é que eu ia falar no dia de hoje. A situação é a seguinte: nós temos vindo a estudar Romanos 3, 4, 5, hoje lemos Romanos 6, e ao longo da leitura dessas passagens é inquestionável, ou melhor, são inquestionáveis algumas afirmações que são bíblicas, que foram interpretadas no seu contexto e que não podem ser refutadas. E é importante que quando nós lemos alguma coisa na Bíblia nestes termos, e quando interpretamos bem, e quando interpretamos em conjunto com a Igreja, com outros irmãos, e apercebemos que esse é o significado, que nós, mesmo que aquilo nos pareça estranho, que tenhamos a frontalidade e a coragem de dizer assim, é sim, e eu não quero saber de ondas que isso possa criar. É assim e é assim. E, portanto, nós, ao longo dos estudos de Romanos 3, 4, 5 e também da leitura de Romanos 6, nós apercebemos que a Bíblia claramente ensina que nós estávamos todos igualmente longe de Deus. Ok? A Bíblia ensina que homens, mulheres, novos, velhos, judeus e não judeus, povo de Deus e não povo de Deus, todos estavam igualmente distantes de Deus. E lemos também, sem sombra para dúvidas, de que Deus está na disposição de salvar pessoas com base na sua graça, ou seja, na sua intenção de se aproximar de nós, independentemente das coisas boas ou das obras que nós façamos. E a razão é bastante simples. É que os pecados são uma ofensa demasiado grave que não há forma de os compensar. E, portanto, não havendo forma de os compensar, nós não temos recursos com que nos aproximarmos de Deus para dizer, olha, eu tenho isto ou aquilo e, portanto, eu quero comprar a minha salvação, eu quero comprar a minha vida eterna. E, portanto, a Bíblia claramente ensina que nós somos salvos porque Deus escolheu salvar-nos, porque Deus escolheu aproximar-nos, porque Deus enviou Cristo para pagar pelos pecados que nós tínhamos e Deus está na disposição de nos salvar gratuitamente, independentemente daquilo que nós possamos ou não fazer. E esse é um ensino bíblico inegável. A Bíblia também ensina que, sendo salvos, nós estamos sem condenação. Ou seja, que o peso dos pecados já não paira sobre nós. Que Deus não vai um dia voltar atrás com a sua palavra e dizer assim, olha, mas afinal tu até tinhas aqueles pecados e, portanto, se calhar agora vou condená-los. A Bíblia ensina que nós estamos em paz com Deus
A Bíblia ensina que nós estamos a salvo da sua ira. A Bíblia ensina que nós somos aceites por causa de Cristo e não por causa do mérito que temos. Este é um ponto assente. E ontem vimos também que o nosso relacionamento com Deus deve ser sempre, em qualquer circunstância, baseado na sua graça e não no cumprimento de regras. Isso é religião, isso é legalismo, e o que nós obtemos disso, na melhor das hipóteses, é termos algum ego de dizer, olha, eu até fiz isto, eu até fiz aquilo. Mas a Bíblia também diz acerca destas pessoas que até podem ter alguma coisa para exibir. Mas é para exibir entre nós. Não é para exibir diante de Deus. Romanos 4. Lemos também que nós estamos debaixo da graça e não estamos debaixo da lei. E o problema é o seguinte. Partindo de todos estes elementos que são inegáveis, que são irrefutáveis, há uma questão que se levanta e que é qual é a posição que nós devemos ter em relação ao pecado? Em relação aos enganos, em relação à burla, em relação às mentiras, em relação à violência, em relação a todas essas coisas, qual deverá ser a nossa posição? Nós que agora percebemos que somos aceitos por Deus por causa da morte de Cristo, independentemente ou mesmo sem nada daquilo que nós possamos fazer, nós que percebemos que o nosso relacionamento deve ser baseado na graça e não no cumprimento de uma série de etapas ou checklists para obter a aprovação de Deus, nós compreendemos isso. Onde é que entra a questão do pecado? Não é? Onde é que entra o nosso relacionamento com o pecado? E eu gostaria de avançar dizendo que esta é uma pergunta lógica. Esta é uma pergunta lógica, principalmente quando nós pregamos a graça corretamente. E a graça corretamente pregada é a mesma graça que diz, olha, Deus está na disposição de te salvar se tu creres na obra de Cristo, independentemente de qualquer coisa que tu faças. É mesmo pela fé, é mesmo por causa da sua graça, sem mas. É com um ponto final na frase. E isso é importante. Eu já disse ontem que a graça é de facto arriscada. Há de facto um risco de aproveitamento. Em teoria, eu diria que é perfeitamente possível alguém chegar dentro de uma igreja, ouvir a mensagem da graça, ser salva e pôr-se a andar. E isto é graça. Este é o risco da graça. O risco de aproveitamento é mesmo este. Vocês podem pensar assim, mas eu posso vir a uma igreja, posso converter-me, posso ser salvo e depois posso ir-me embora e viver de qualquer maneira? Sim. Não sei mais. Sim. Podem perfeitamente fazer isso. E estarão salvos para sempre, e estarão para sempre libertos da ira, e estarão para sempre salvaguardados da condenação eterna? Sim. A graça é exatamente isso. É exatamente isso. A graça tem risco. Existe um risco de aproveitamento, mas essa é a mensagem da graça. E eu não quero diluí-la, eu não quero dizer menos, eu não quero baixar a guarda. É mesmo assim. A Bíblia ensina exatamente isso. Exatamente isso. Lamentavelmente, a graça tenta, ou é muitas vezes, alvo de tentativas de condicionamento. E eu vou dar-vos alguns tipos de condicionamento da graça. É o pregador que fala que nós somos salvos pela fé em Cristo, mas que nós devemos orar e dizer ao Senhor, olha, eu comprometo-me contigo, tu vais ser o alvo da minha vida, tu vais ser o centro da minha vida, e pregamos coisas destas. Tu deves confiar no Senhor e deves comprometer-te com Ele, deves deixar os teus pecados, deves voltar-te para Cristo, deves arrepender-te, deves fazer de Cristo o Senhor da tua vida. Eu não digo que haja má intenção
O que há é medo. Nós temos medo que alguém se salve e que rapidamente deixe as coisas de Deus. Nós temos medo que alguém receba a graça de Deus para rapidamente se desviar. E nós, volta e meia, tentamos controlar os efeitos da graça, mesmo com boa intenção. Mas isso não é graça. Isso não é graça. Quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 11 e no versículo 6, ele diz, olha, se é por graça, não é pelas obras. De outra maneira, e a expressão bíblica é esta, a graça já não é graça. De outra maneira, a graça já não é graça. E quando nós falamos da salvação, nós devemos ter a coragem de dizer que é possível chegar, receber a salvação e ir embora. E nunca mais aparecer. Em teoria, é possível. E o medo que isto aconteça não deve levar-nos a controlar a graça. Não deve levar-nos a torcer as pregações, a exigir um compromisso com Cristo, a exigir deixar os pecados, a exigir voltar-se para Cristo, a exigir arrepender-se, a exigir-se de fazer de Cristo o Senhor da sua vida. Não, isto não é graça. Eu compreendo. Eu também temo por aqueles que podem ouvir a mensagem da salvação e ir-se embora. Mas não é por isso que eu vou mudar a mensagem da Bíblia. Não é por isso que eu vou controlar e vou condicionar a algo que Deus deixa claramente patente na Bíblia. A salvação da alma, ela é mesmo pela graça. Ela é mesmo por meio da fé. Ela é sem quaisquer tipo de obras efetivas que nós façamos, mas também ela é sem qualquer tipo de promessa de obras. E nós sistematicamente ouvimos e lemos da pregação pela graça, por meio da fé, mas na expectativa, na promessa de dizer ao Senhor que eu vou fazer, que eu vou ser, que eu vou manter-me fiel, que eu vou manter-me comprometido. E isso não é salvação pela graça. A graça tem risco. Mas é um risco que nós devemos estar dispostos a correr. Porque a graça, conforme eu disse, é muito mais do que apenas a salvação. É muito mais do que apenas o princípio. A Bíblia ensina que a salvação é por causa da graça de Deus por meio da fé. Nós falamos ontem da convicção, que é o sinónimo de fé. Por alguém que lê a Bíblia e percebe a mensagem de Deus de que Cristo morreu pelos nossos pecados. E nós confiamos nisso. E confiamos de tal maneira que não temos alternativa. Este é o conceito de fé. Nós fazemos a nossa vida depender disso. E não devemos ter medo de dizer que a salvação é apenas dessa maneira. Nós temos medo que alguém venha cá e nos roube alguma coisa que no fundo nem é nosso. Nós temos medo que alguém venha cá, receba o bilhete para a eternidade e se vá embora e nos deixe sozinhos. Isso não é tão fácil de fazer quanto isso. E eu vou fazer-vos uma pergunta que é esta. Como é que se falsifica uma convicção? Imaginem que vocês querem levar a vossa vida normal, sem pressão. Querem a salvação da alma e nada mais. Como é que se faz isso? Já pensaram? Como é que se faz isso? Vocês gostam demasiado da vida de desejo em desejo, de vontade em vontade. Sabem que a Bíblia fala de forma bastante controlada de alguns relacionamentos. Sabem que a Bíblia chama de alguns hábitos de pecado e que são hábitos bastante agradáveis para um punhado de pessoas. E vocês querem chegar cá e querem ser salvos, mas não querem mais nada além disso. Como é que se faz isso? A Bíblia ensina que nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé, por meio da convicção.
Como é que se falsifica uma convicção? Expliquem-me lá. Como é que se falsifica uma convicção? Como é que em determinado momento eu digo, olha, eu estou absolutamente seguro deste princípio? Como é que se falsifica uma coisa assim? Digam-me lá. Como é que tu consegues fazer a tua vida depender da tua confiança absoluta em Cristo? De confiar plenamente de que os teus pecados te separam de Deus. De confiar plenamente que a morte de Cristo te substitui nos teus pecados. Como é que tu falsificas isto? É que a salvação não é aparência. A salvação não é uma oração. A salvação não é assinar uma carta de princípios. É uma convicção. E como é que tu falsificas uma convicção para depois receber o bilhete da salvação e ir embora? Como é que tu crês de todo o coração que Cristo morreu pelos teus pecados? Que Cristo ganhou uma eternidade para ti? Que Cristo te dá uma nova vida para depois te ires embora? Consegues falsificar isso? Uma convicção não se falsifica. Uma crença não se imita. É algo demasiado íntimo, é algo demasiado interno, é algo demasiado pessoal. E quando nós cremos em Cristo, o tipo de fé que obtém a salvação, nós estamos conscientes de que os pecados são um problema. Nós estamos conscientes de que Cristo nasceu, viveu e morreu porque havia um problema sério com os pecados. E depois de estarmos absolutamente convictos disso, de chegarmos à salvação, como é que alguém convicto disso diz assim, olha, obrigadinha, chauzinha, não quero saber mais? Como é que se falsifica uma convicção? É por isso que eu não tenho medo de falar na salvação da graça apenas, ponto. Sem problema nenhum. Voltando à questão do pecado, Romanos 6 faz duas perguntas. Não é? Começa logo no versículo 1. A pergunta está no versículo 1 e ela é repetida depois no versículo 15. E a pergunta é, nós vamos pecar então? A liberdade da graça, a grandeza da graça, com ela nós vamos pecar? Essa pergunta é feita duas vezes, mas é dada apenas uma resposta. E a resposta é de modo nenhum. Outras traduções da Bíblia dirão que nunca seja assim. Nós vamos pecar para que a graça abunde? Não, de modo nenhum. A King James diz, God forbid. É mesmo direto. Absolutamente não. Eu depois posso dar-vos as diversas traduções. A LTT diz que nunca seja assim. A NET diz absolutamente não. Que isso nunca aconteça. Não permitas que isso aconteça. Por duas vezes nesta passagem a pergunta é feita. Depois de termos contacto com a graça de Deus, com toda a sua liberdade, com toda a sua exuberância, nós vamos pecar? Por duas vezes é feita a pergunta. E a resposta é a mesma. De modo nenhum. Que tal coisa nunca aconteça. Não permitas que isso aconteça. Sendo muito direto, a Bíblia claramente ensina que o pecado é para evitar. E porquê que o pecado é para evitar? O argumento que Paulo utiliza em Romanos 6 não é o argumento que nós muitas vezes vemos por aí. Não é tanto por respeito aos outros. A Bíblia não diz tanto, olha, não peques para não ofenderes a pessoa que está ao teu lado. Ou não peques porque pecar vai trazer-te más consequências. Se bem que nós sabemos que isso tudo é verdade. Não é? Mas a justificação que Paulo começa por apresentar é esta. Principalmente porque Deus não o quer por perto. À pergunta, vamos pecar? Deus responde, de modo nenhum, eu não quero isso. Eu não quero isso. E deve estar absolutamente claro na nossa mente
de que Cristo morreu por causa dos pecados. Cristo morreu porque havia pecados. Deus estendeu a sua graça, Deus teve que baixar-se, curvar-se, inclinar-se e aproximar-se por causa dos pecados. Os pecados são o problema. Os pecados são a razão de tudo ter começado. As ofensas a Deus são as razões pelas quais Deus teve que se aproximar e estender a sua graça. E, portanto, a Bíblia responde que o pecado é para evitar. Mas não é para evitar para nós sermos aplaudidos. Aquele foi capaz. Não é? Maravilha. Não é? Aquele conseguiu. Não é por causa do aplauso. Não é por causa da recompensa. Mas, uma vez mais, é por causa da convicção. É porque eu leio, porque eu entendo, porque eu compreendo e porque eu acredito que essa é a vontade de Deus. Eu percebo que os pecados são o problema desde o primeiro dia. Que são a causa de toda a tragédia. Que são a causa de tudo o que há de terrível. São a causa de Cristo ter morrido. São a causa de eu ter que mudar de vida. E, portanto, perante a pergunta, nós vamos permanecer no pecado? A resposta é gritante. Não. De modo nenhum. É importante nós termos noção que as ações não conquistam a justificação. Mas a justificação conquista ações. E este é um assunto importante. E antes de avançar, temos uma aplicação a fazer, que é a seguinte. Nós, volta e meia, estamos envolvidos no trabalho cristão, queremos ajudar no serviço da igreja, queremos participar em algumas atividades, queremos participar num acampamento, participar numa reunião, temos esta ideia, temos este projeto. No que toca a servirmos a Deus, mais de qualquer ideia, mais de qualquer projeto, mais de qualquer atividade, a nossa prioridade deverá estar numa postura correta em relação ao pecado. E vou dar-vos algumas justificações. Nós não poderemos dizer, com base bíblica, que é da vontade de Deus eu ir cantar aquela música, ou que é da vontade de Deus eu dar esta pregação, ou que é da vontade de Deus eu fazer determinada tarefa. E eu não tenho uma Bíblia que me diz que é da vontade de Deus eu estar aqui a dar esta pregação. Não é? Mas a Bíblia é clara relativamente a muitas outras coisas. Relativamente a muitos outros assuntos. E nós às vezes estamos demasiado compenetrados em envolver-nos no serviço da igreja, em fazer isto, em fazer aquilo, que nos esquecemos que Deus tem uma vontade específica relativamente a alguns assuntos. E que é que nós nos afastemos dos pecados. E eu vou dar-vos um exemplo bastante concreto. Nós às vezes ouvimos alguém que dá um estudo, que dá um conselho, que incentiva, que dá uma pregação e depois apanhamos-lo numa mentira. Sério? Então ele está numa fase tão, digamos assim, avançada do serviço cristão e vai mentir para se safar disto ou daquilo? E quem fala a mentira fala outra coisa qualquer. Não é? Tu queres servir a Deus? Tu queres participar na obra de Deus? E como tal começar por deixar aquilo que Deus odeia? E que tal começar por ter uma postura correta em relação àquilo que nós sabemos que Deus não quer? Em relação àquilo que foi a razão da morte de Cristo? E que tal começar por aí?
que é a ação de Deus sobre os cristãos? O que é que Deus faz pelos cristãos? É o assunto que eu gostava de falar convosco no seguimento do que estamos a dizer. A Bíblia ensina que Cristo cumpriu a justiça de Deus. Este chavão, esta palavra significa que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Cristo fez o que era necessário ser feito e que por causa de Cristo fazer o que fez, Deus pode olhar para nós e declarar-nos justos. Por causa de Cristo ter morrido e ter cumprido o que era necessário, os requisitos que eram necessários, a Bíblia ensina que Deus então pode considerar aquele que crê alguém justo. E por causa de alguém ser justo, capítulo 5 de Romanos diz isso também, Deus pode dar-lhe a vida eterna. E nós achamos que a ação de Deus é isto. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que nós cremos, que Deus olha para nós tão justos como olha para o seu Filho Jesus Cristo. Justo. E que, portanto, nós somos justos e as portas do céu abrem-se para nós nos mesmos termos em que as portas do céu se abrem para Cristo. E tudo isso é verdade. Mas é incompleto. A Bíblia ensina que porque Cristo morreu pelos nossos pecados, nós, quando confiamos nisso, podemos ser declarados justos. Ou seja, a visão que Deus tem daqueles que creem é de justos, é de sem pecados, é de pessoas que podem entrar na sua presença livremente. São pessoas que, por causa de serem justas, elas são novamente dignas da vida eterna. E achamos que a ação de Deus é aquilo, mas a ação de Deus não é apenas aquilo. E Romanos 6, que nós lemos, fala da expressão mortos para o pecado. Versículo 2. Leiam comigo Romanos 6, 2. Nós que estamos mortos para o pecado. Ou seja, aquele que crê não apenas está justificado do pecado, o versículo 2 diz também que ele está morto para o pecado. A Bíblia ensina também, no versículo 11, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E há uma outra expressão que toca à imunidade em relação ao pecado. E a quantidade de vezes que esta expressão surge deve, de facto, focar a nossa atenção. No que toca à imunidade ao controle do pecado, versículo 6, última parte final, para que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 12, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Não reine o pecado. Versículo 12. O versículo 14 dirá assim, o pecado não terá domínio sobre vós. O versículo 18 diz, libertados do pecado. E o versículo 22 diz, libertados do pecado novamente. Quando nós olhamos para a posição que temos em Cristo, quando olhamos para o que é que eu tenho pela salvação que eu tenho em Cristo, nós não temos apenas a condição de justos, nós não temos apenas a condição de dignos da vida eterna, mas nós temos algo mais. Nós temos a condição de estar mortos para o pecado, de não estarmos debaixo do seu domínio e de não estarmos debaixo do seu domínio, tornando isto em miúdos para que pessoas simples não, para que pessoas mais novas possam perceber, é literalmente, nós não somos obrigados a pecar. E quando nós estamos perante uma situação em que somos tentados a pecar, nós que somos do Senhor temos sempre a possibilidade de não o fazer. O controle do pecado não está sobre nós. Nós não somos impelidos obrigatoriamente a fazê-lo. E a posição completa em Cristo é aquela toda. Não é apenas os justos. Não é apenas aqueles que têm a vida eterna. Não. A graça de Deus conquista-nos mais do que aqueles dois itens. Nós somos justos, nós somos dignos da vida eterna, mas nós somos também aqueles que estão mortos para o pecado,
para aqueles sobre os quais o pecado não tem domínio, que estão vivos para Deus, ou seja, existe ali uma centelha, uma spark qualquer de divindade que nos aponta e que nos impele no sentido de cumprir a vontade de Deus, e somos imunes ao controle do pecado. E deixem-me chamar-vos a atenção para a quantidade. Por 5 vezes, num capítulo com 23 versículos, nós falamos que o pecado não deverá ter controlo sobre os cristãos. E aquela é a nossa posição completa em Cristo. Os cristãos não apenas têm o acesso à presença de Deus, não apenas têm o acesso à vida eterna, mas também os cristãos têm a possibilidade de não estarem controlados para o pecado. Têm a possibilidade de ter uma vida que sistematicamente é impelida para cumprir a vontade de Deus. E esta é a posição completa de um cristão. Demasiado filosófico, talvez, mas já vamos aplicar. Filosófico, mas bíblico. E já vamos aplicar. O resto da passagem de Romanos 6 dá-nos algumas dicas de como é que nós podemos viver acima da mediocridade. Como é que nós podemos viver de uma forma imune aos pecados, de uma forma em que podemos ser confrontados com más decisões e mesmo assim conseguirmos contornar, permanecermos imunes e termos força e ânimo para tomarmos boas decisões. E isto é algo que é transversal às idades todas. Nós, desde mais novos, na escola, em casa, a obediência aos pais, o estudo para os testes, a obediência aos professores, no relacionamento com pessoas do género oposto, em situações de bullying, em situações de ofensa, em situações de ilegalidade no trabalho, em situações de fuga aos impostos. Nós somos confrontados com o pecado. E enquanto aqueles que não têm uma natureza divina, a sua consciência nem sequer é acionada, não é? E estão movidos pelo melhor para si e o melhor para a sua família, o que é que a Bíblia ensina para os cristãos poderem reagir bem à questão dos pecados? Eu não vou dar-vos regras, eu não vou dizer-vos fazer isto, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer... Não quero ir por aí nunca. Isso não é graça. Isso é religião. E a religião corrompe e a religião arruína a história. Romanos 6 faz 4 apelos e no final ainda apresenta uma manobra de recurso. Há 4 coisas que devem nortear a nossa postura em relação ao pecado. A primeira delas é um apelo ao conhecimento. O versículo 3 diz: ou não sabeis. Não sabeis. Há coisas que é necessário saber. O versículo 6 diz: sabendo isto, se queremos lidar corretamente com o pecado, há coisas que nós precisamos de saber. O versículo 9 diz, novamente, sabendo. E o versículo 16, novamente na negativa, pergunta: não sabeis vós? Há coisas que nós precisamos de saber. Se nós ignorarmos a Bíblia, se nós ignorarmos conceitos, a nossa relação com o pecado vai ser de pecado em pecado, de frustração em frustração, e a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a morte de Cristo matou a natureza pecaminosa. A Bíblia ensina que nós temos um novo impulso que nos impele e que nos dá a capacidade para cumprir a vontade de Deus. É a expressão vivos para Deus. E a Bíblia também ensina que nós somos servos daqueles a quem nós nos sujeitarmos. Se nós nos apresentarmos diante de Deus para o conhecer, para o seguir, a nossa inclinação será no sentido da vontade de Deus. E isso só por si nos vai colocar a léguas dos pecados. Mas é importante conhecer. É importante saber. É importante ler a Bíblia e saber estas coisas. Mas Romanos 6 faz um outro apelo, que é um apelo à lógica, que é um apelo ao raciocínio,
que é um apelo à inteligência. E nós lemos no versículo 4 o seguinte. O versículo 3 é uma afirmação: não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte, isso é lógica, porque tal coisa aconteceu, então, de sorte, nós fomos sepultados com Ele. E então o versículo continua a dizer que nós vamos andar em novidade de vida. Um apelo à lógica. Nós devemos conhecer a Bíblia, devemos conhecer o ensino da Bíblia e estabelecer consequências lógicas, tirar ilações. Se a Bíblia ensina desta maneira, então isso tem consequências. E a Bíblia apela à lógica. O versículo 8 fala, ora, não é? Ora, então, não é? Se já morremos com Cristo, nós cremos que também com Ele viveremos. Lógica. Se tal coisa aconteceu, se nós estamos mortos para o pecado, se nós já não estamos debaixo da influência do pecado, se nós temos uma nova inclinação que nos impele para as questões divinas e espirituais, então, qual é a consequência disso? O que é que vem a seguir? Se nós não temos a propensão para o pecado, se nós não estamos debaixo desse domínio, se nós temos algo em nós que nos impele para a vontade de Deus, qual é que é a consequência lógica? Como é que nós devemos raciocinar? O versículo 11 fala assim também, então, não é? Então. E o versículo 21 faz também outra pergunta, que é, pensem lá, quando vocês pecavam, andavam de pecado em pecado, qual era que é a vantagem disso? Utiliza a tua cabeça para pensar qual é que é a vantagem disso. Qual é que é a vantagem disso? Vais ficar satisfeito durante 5 minutos, ok. E depois, qual é que é a vantagem disso? A Bíblia apela a que nós saibamos o que temos em Cristo, as capacidades que a sua graça nos entrega e que utilizemos a lógica a partir daí. Tirar conclusões a partir do que sabemos, tirar conclusões a partir do que nós temos. Se a Bíblia diz que nós estamos mortos para determinadas coisas, se a Bíblia diz que nós estamos vivos para determinadas coisas, que consequências é que nós devemos tirar daí? Que lógica é que nós devemos utilizar? A Bíblia faz também um terceiro apelo, que é o apelo à convicção. O versículo 5 diz assim: se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também... este versículo eu queria... não era este que eu queria. É o versículo 8. Pronto, é o versículo 8, exatamente. Se morremos com Cristo, nós queremos, nós confiamos, nós acreditamos que também com Ele viveremos. A Bíblia faz sistematicamente um apelo à convicção. Versículo 11, quando diz, considerai-vos, que é, olha para ti e diz assim, epá, eu posso viver acima da mediocridade. Eu não preciso de viver de pecado em pecado, porque eu tenho uma natureza que me impele para longe do pecado. A fé em Cristo confere-me uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. E a Bíblia faz um apelo à convicção. Tu crês que de facto é assim? Tu acreditas no que a Bíblia diz, que tu tens um novo homem? Que tu és uma nova criatura? Tu tens uma convicção profunda? Tu sabes que a Bíblia diz isso? Tu confias no que a Bíblia diz? Um apelo à convicção de quem nós somos, do que nós temos, de quem Cristo nos transformou. Um apelo à convicção. A Bíblia diz, considerai-vos mortos para o pecado, imunes. O caminho da graça, conforme tenho vindo a dizer, não se faz a ouvir pessoas dizer o que é que temos que fazer. Faz-se a ler a Bíblia, faz-se a compreender o que está escrito e faz-se a confiar no que está escrito. E a Bíblia faz um apelo à convicção. Tu tens a convicção de que não tens de pecar?
Tu sabes que Deus te deu capacidades para viver acima dos pecados? A Bíblia ensina isso. É nisso que tu confias? A Bíblia faz também um apelo à ação. O versículo 12 diz assim: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Depois de nós conhecermos algumas coisas, depois de termos a lógica e o raciocínio, depois de nós crermos no que a Bíblia diz, portanto, nós temos que fazer alguma coisa. Se nós temos este entendimento da Bíblia, se nós confiamos que a Bíblia é verdadeira, o que é que tu vais fazer? E Paulo escreve: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo, para lhe obedecerdes. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. E esta parte de apresentar os vossos membros ao pecado é assim. Como é que eu ia dizer? Sem ser demasiado visual. Se tu te vais encontrar com a rapariga às 2 da manhã, atrás de não sei onde, estás à espera de quê? Tu estás a apresentar-te. Olha, já está. Não é? Se tu fazes algo, agora estes miúdos mais novos, se tu fazes uma asneirola e depois vais esconder isso dos pais, e depois vais chegar a casa e dizer: Raquel, tu fizeste aquilo. E a Raquel vai-se pôr em condição de quê? Vai-se pôr em condição de mentir. Não é? E nós estamos, volta e meia, a tomar atitudes em que nós estamos literalmente a apresentar-nos ao pecado. Olha, estou aqui, estou disponível para pecar. Nós já sabemos que se frequentarmos determinados espaços, estamos a apresentar-nos ao pecado. É óbvio. Nós sabemos que se tomarmos determinadas atitudes, estamos a escancarar-nos para o pecado. E depois é um grande problema. E a Bíblia faz um apelo à ação. No sentido de nós não nos colocarmos em posição de perigo. Não apresentarmos os nossos membros, os nossos corpos, ao pecado. Mas, em sentido inverso, apresentarmos a Deus, no versículo 13. E a Bíblia faz também um apelo à ação. A ação de que o pecado não reine, apresentarmos a Deus para fazermos coisas que são corretas. E a Bíblia apresenta ainda uma manobra de recurso. Se tudo isto falhar, se tu passo por passo fores caindo, ainda há uma manobra de recurso que nós vemos no versículo 21. Que é o Senhor dizer-te assim, tu pensa lá bem o que é que vais fazer. Tu já fizeste vários pecados no passado. Não é? Tu sabes que foi por causa desses pecados que Cristo teve que morrer. Tu sabes a frustração que tinhas. Tu sabes as desilusões que tinhas. Então pensa lá. Avalia lá. Versículo 21. O que é que tu tinhas? Que fruto tinhas das coisas que agora te envergonhas? Tu agora tens vergonha desses pecados que tu fazias. Pensa lá. Se mesmo assim ainda estás inclinado a cometer essas más decisões, o que é que tu vais ganhar com isso? Tu coloca na balança, tu pensa lá, o que é que tu vais ganhar? Esta é a manobra de recurso, não é? Se estiveres ali à beirinha do precipício, o que é que tu vais ganhar? O que é que tu vais ganhar? A Bíblia confronta-nos com a vergonha do passado. Nós caímos novamente no mesmo assunto. Nós às vezes não conseguimos crescer espiritualmente de forma saudável. E somos crianças com balãozinho. Continuamos à espera que nos digam o que é que temos que fazer e o que é que não temos que fazer. Continuamos à espera que nos digam o que é pecado e o que não é pecado. Nós nunca vamos crescer convenientemente. Nós nunca vamos ser um cristão de confiança. Nós nunca vamos ser um cristão no qual nós nos possamos, ou cristãos nos quais nós nos possamos apoiar, nos quais nos possamos aconselhar, se sistematicamente dependermos de alguém. Nós precisamos de convicções. Nós precisamos de saber quem Deus é, quem nós somos. Nós precisamos de saber o que é que a graça de Deus nos concede. E a graça de Deus não nos concede apenas salvação. A graça de Deus confere-nos uma natureza que tem a capacidade de suspirar por boas decisões, que nos impele a tomar boas decisões, que nós não somos escravos de más decisões.
E nós devemos conhecer isso. E nós devemos crer nisso. Quando Paulo escreve a Timóteo, naquela passagem, ele diz-lhe algumas coisas importantes. Ele diz assim: olha, ninguém despreza a sua mocidade, seu exemplo na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza, persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá, não desprezes o dom que há em ti, medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas. Se nós quisermos ter uma relação correta no que toca ao pecado, e a Bíblia ensina-nos nesse sentido, e a graça ensina-nos nesse sentido, nós temos que ter algumas atitudes, que são aquelas que estão a negrito. E temos que ter também algumas convicções. E vemos as referências às convicções naquilo que está marcado a laranja. Paulo diz, cuidado com a palavra, cuidado com a fé. Tens que ler. O teu crescimento, o teu aproveitamento, o teu desenvolvimento tem que ser notório. Deves crescer na doutrina. Paulo aponta para Timóteo e diz, olha, tu deves ter convicções. Na palavra, na fé, tens que ler, tens que crescer. E a sua atitude deve ser aquela que nós encontramos a negrito. Deves ser persistente nestas coisas. Não deves desprezar estas coisas, deves meditar, deves gastar tempo com elas, deves ter cuidado, deves perseverar. Nós devemos estar absolutamente convictos do que é a graça de Deus, do que a graça nos confere. E a graça confere muito mais além do que tirar alguém de uma situação de condenação e colocar alguém debaixo da salvação do Senhor. A graça confere uma nova vida, a graça confere uma nova natureza, a graça confere uma nova posição, longe do domínio do pecado, debaixo do domínio do Senhor, com uma inclinação para tomar boas decisões. Nós encontramos cristãos que devolvem o dinheiro que recebem inadvertidamente. Nós encontramos cristãos que devolvem os seus impostos, mesmo tendo consciência que se não fizessem, o Estado também não ia lá buscar aqueles 1000 euros, porque são irrisórios, mas devolvem o seu dinheiro. Nós temos cristãos que admitem a sua mentira, que admitem a sua culpa. Nós temos cristãos que se retratam publicamente depois de uma má atitude. Nós temos cristãos que são capazes de reconhecer os seus pecados, muitas vezes publicamente, que não os escondem. Porquê? E porquê é que eles o fazem? Porque tem algo neles que os impele a fazer. Nós abrimos um telejornal qualquer, um jornal qualquer, e dá a ideia que qualquer área da nossa sociedade, que qualquer jornalista se digne investigar durante 5 minutos, ele vai encontrar corrupção e mais corrupção e mais corrupção e mais corrupção. Mas nós, enquanto cristãos, convictamente, nós temos a capacidade de viver acima disso. Para fechar, a Bíblia ensina que o pecado não é inevitável. O pecado não é inevitável. Quando nós olhamos para pessoas que não conhecem a Bíblia, que não têm estas convicções na Bíblia, nós apreciamos que muitas delas caem em situações difíceis nos seus relacionamentos, com a esposa, com o marido. E pá, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E nós nos apercebemos que depois de um primeiro passo vem outro, e 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 a inevitabilidade de pecados sucede-se uns atrás dos outros. O pecado não é inevitável. Quando Paulo escreve aqui aos Coríntios, eu leio a passagem rapidamente. O versículo 12 diz assim: aquele que cuida estar em pé, tenha cuidado para não cair. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos vai deixar tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. A tentação é suportável porque Deus
não deixa tentar acima e Deus concede um escape. Se nós não cremos em Cristo, se nós não cremos na graça de Deus, nós não temos esta proteção que enquanto cristãos nós temos. Nós não temos este escape que enquanto cristão nós temos. E devemos confiar nisso. Sabem que a graça ensina que Romanos 6 é real. Romanos 6 diz que o pecado não é inevitável. Romanos 6 diz que é possível não pecar. Romanos 6 diz que em Cristo nós temos tudo o que é necessário para não pecar. A questão que eu coloco é: nós que somos cristãos, tu confias na Bíblia? Tu confias que a Bíblia é, de facto, verdadeira? E alguém me dirá: isto será uma heresia se eu disser que não. Sim, eu confio na Bíblia. Toda ela? Sim, toda ela. E confias em Romanos? E confias em Romanos 6? E confias na parte de Romanos 6 que diz que nós temos a capacidade de o pecado não nos dominar? Confias nessa parte também? Romanos 6 é real também nessa parte? A Bíblia ensina que Romanos 6 é real e que é possível resistir aos pecados. Pecado traz arrependimento, sistematicamente. E uma das razões pelas quais o arrependimento é tão mau é porque na raiz do arrependimento está sempre a possibilidade de ter sucesso. Quando nós cometemos um pecado, nós arrependemos-nos porque pensamos, olha assim, eu podia não ter feito isto. E se nós analisarmos os pecados que temos cometido, a esta pergunta nós podemos responder sempre da mesma maneira. Tu podias ter evitado. Tu poderias ter evitado. E a resposta é sim, eu podia ter evitado. E é por isso que eu estou arrependido. Portanto, no meio destas palavras difíceis, deste texto volta e meia com ligações difíceis de entender, que o Senhor vos ajude a perceber o que temos em Cristo. E o que temos em Cristo não é apenas a salvação, mas é a capacidade para viver acima do pecado. A capacidade para resistir. A capacidade para viver alinhado com o Senhor. E que possamos, depois de ler a Bíblia e a compreender, convictamente avançar nesse sentido. E ficamos por aqui. Damos algum tempinho para ver se há algumas questões. Sim, se tiverem alguma questão. Vamos lá então? Vamos avançar. Sim, faça um resumo dessa, se calhar. Nós temos três perguntas. Se calhar é esta que está mais composta. Que basicamente rondam à volta da mesma questão. Portanto, eu vou ler uma delas que basicamente resume o conteúdo das outras duas. E se porventura as pessoas que fizeram as outras duas não se sentem que a resposta está bem respondida, podem vir falar comigo, ou então podem vir falar com o Simão também pessoalmente. Ou então podem pôr no nosso caixinha os chefes, nós tentaremos responder melhor. Simão, percebo o que queres dizer quando disseste que a graça traz riscos associados e que é possível alguém entrar numa igreja, salvar-se, ir embora e nunca mais ligar nada. Mas será que a salvação não implica implicitamente transformação e obras? Pois há uma citação, Mateus 7:27 e 7:20, pelos frutos os conhecereis. Mas o fruto do Espírito que nós vemos em Gálatas. Neste sentido, será que o facto de não mostrar fruto ou obras e continuar a viver igual não mostra que, na verdade, não houve salvação? Ou seja, a pergunta tem a ver com o que
que é que naturalmente é expectável de uma pessoa que se salva, e se essa pessoa não demonstra esses frutos, será que a condição inicial não aconteceu? Ok, está bem. Riso nervoso. Eu continuo a dizer exatamente o que disse. Que é possível. Em teoria, é possível. Eu tenho dificuldade em perceber como é que alguém que convictamente percebe que os seus pecados são um problema, alguém que compreende que Cristo foi sacrificado por causa dos seus pecados, que confia nisso, não é que diz uma oração a dizer isso, que confia nisso, mas que entretanto se desvia e desaparece. Portanto, eu continuo a dizer que sim, é possível. Quanto à questão dos frutos, a passagem de Mateus deve ser enquadrada no seu ponto. Portanto, a questão dos frutos que os conhecereis diz respeito a guardar-se de falsos profetas e, portanto, é importante que nós sabemos que no que toca à nação de Israel, os profetas frequentemente fariam uma série de sinais, tal como Paulo tinha uma série de frutos que provavam que ele de facto era quem era. E, portanto, neste caso específico, inclusivamente até num período mais de grande tribulação, nós veríamos sinais específicos das pessoas que são os profetas do Senhor. E, portanto, o enquadramento da passagem de Mateus deve ser sempre tido em conta. Quanto ao fruto do Espírito, sim, o Espírito trabalha e produz frutos, mas a Bíblia também ensina de pessoas que naufragaram na fé, de pessoas que têm a possibilidade de eliminar a ação do Espírito sobre si, cauterizando a sua consciência, extinguindo o Espírito Santo e, portanto, uma coisa não invalida a outra. Nós sabemos que o desejável e o plano de Deus é que todos os homens se salvem, e o versículo continua dizendo, e venham ao conhecimento da verdade. E o conhecimento é que Deus quer, o plano de Deus será ter um povo santo, um povo atento, um povo dedicado a marcar uma diferença. Portanto, uma coisa não invalida a outra. O que nós desejamos, e as igrejas devem estar focadas em salvar e também ensinar, no sentido que cada cristão possa autonomamente estar convicto de que existe uma vida nova que poderá e deverá viver, mas continuo a dizer que é possível vir, ser salvo e ir embora. Vamos um bocado no seguimento. O recurso, que mencionaste, de nos envergonharmos dos nossos erros do passado, ou dos nossos pecados do passado, não apresenta por si mesmo o risco de mergulharmos na infelicidade da vergonha, ignorando que já fomos perdoados por esses erros, pecados, falhas? Ok. Então, a pergunta é, o Simão no fim mencionou que existe um recurso, lembrar-nos, como em Romanos 6 aparece, lembrai-vos e envergonhai-vos dos pecados que vocês antes cometiam, e a pergunta que é feita é, se o recurso de nos envergonhar dos nossos erros do passado, será que não apresenta, se nós focarmos nisso, não apresenta o risco de, em vez de pensarmos, imagina, numa nova vida, estarmos mergulhados na infelicidade da vergonha, ao relembrarmos dos erros do passado, ignorando que já fomos perdoados por esses mesmos erros, pecados ou falhas? Não é um risco de arrependimento ou frustração. E digo que não, porque a consciência e a lembrança dos nossos pecados só intensifica a graça de Deus. Quando Paulo escreve, e lemos isso ontem, em 1 Coríntios 15, eu sou o menor dos apóstolos, porquê? Porque persegui a Igreja de Cristo, não é? Mas pela graça de Deus sou o que sou. E, portanto,
a consciência dos pecados antes cometidos não é razão, ou melhor, não deve ser encarada como algo depressivo para nos afundar, para nos mandar para baixo. Paulo fala muitas vezes de que perseguiu a igreja, de que os encerrava, que encerrava os cristãos na prisão, todas as coisas, ele sempre fez isso, e com um objetivo muito claro e muito patente. Assim, eu bati mesmo em baixo, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E portanto não creio que seja assim, e se nós temos pecados que nos afetam e que nos façam pesar a consciência, então nós devemos estudar a Bíblia para percebermos que, de facto, a culpa deles e a condenação deles foi tirada sobre nós. Não exatamente magicamente para deixarmos nos sentirmos culpados, mas porque a graça de Deus é grande o suficiente para fazer isso. E se não te importas, há aí uma outra pergunta relacionada com essa, que é se alguém pregar ou não, pecar... Podes ler, por favor. Sabes qual é? Se não afeta o seu testemunho, é uma das últimas. Deixa tu Isso. Posso? Força. Um crente com caráter que cai em pecado, será que perde o seu valor espiritual? Será que perde a sua credibilidade? Por tradição tem perdido, mas não devia perder. Porque se nós confiamos na graça e se nós nos habituarmos a olhar para as pessoas conforme Deus também as olha, nós devemos também perceber que se há um cristão de caráter, se é um cristão espiritual, se é um cristão empenhado que comete um pecado, a graça de Deus é suficiente para o restaurar. Eu sei que tradicionalmente nós votamos algumas dessas pessoas de lado, mas isso não me parece bíblico. E nós temos alguns exemplos. Temos o exemplo de João Marcos, que abandonou Paulo, e que Paulo mais tarde diz, olha, trá-lo porque ele é muito útil. Temos o exemplo de alguém que pecou, que se afastou, que tomou más decisões, que deixou Paulo pendurado em algumas situações, mas temos alguém que é depois recuperado para o ministério. E, portanto, nós, sendo assim muito honesto, até enquanto igrejas, nós temos algum caminho a fazer nesse sentido. Nós, por vezes, cortamos com irmãos que pecam, e às vezes ignoramos que nós também pecamos, e às tantas só não nos acontece o mesmo porque o nosso pecado não foi exposto como o deles. E devemos perdoar-nos uns aos outros conforme também Cristo perdoou, e poderíamos dizer muito nessa linha, mas pronto, penso que respondi à pergunta. Duas perguntas que vou juntar. A primeira pergunta diz assim: como devemos lutar contra o pecado? Devemos enfrentá-lo? E depois há uma outra pergunta que é talvez mais um comentário, uma pergunta que um dos problemas para o pecado entrar ou afetar qualquer coisa que eu não percebi, mas depois o resto estava a perceber. É andar sem preocupação, como ocupar... Ocioso. Desculpe, é andar sem ocupação. Então, um dos problemas para o pecado entrar é andar sem ocupação. Como ocupar o tempo, não ocupar com novas tecnologias, não ficar consciente de tempo perdido e vazio da alma. Então, a ideia que parece é falar, talvez comentares um bocadinho como lutar contra o pecado, devemos enfrentá-lo, e alguém tenta apresentar uma possibilidade que podes comentar. Eu não sei exatamente o que é enfrentar o pecado. Não sei o conceito que quem escreveu estava a pensar. Mas se a ideia de enfrentar o pecado é ter assim a taça de gelado, diz assim, epá, eu vou-te resistir. Fica assim à frente a olhar. Não funciona, obviamente. Não é? É por isso que quando nós falámos ontem das questões de decência, não sei o quê, é também por essas razões que nós sugerimos
e esperamos não ser muito legalistas nisso, mas obviamente que nós não tenhamos grandes porções do corpo visíveis. Porque é pegar na taça de gelado e colocar à frente e dizer assim, olha lá, resiste-me. E depois, pronto, não se resiste. Não é? Portanto, a questão de enfrentar o pecado e ficar assim, não, tu estás aí, eu estou aqui, e vamos ver quanto tempo é que isto dura, não funciona. Está bem? Não funciona. Depois, de facto, não saber o que fazer com o tempo é, obviamente, uma porta aberta para tomar decisões erradas, não é? As grandes asneirolas que eu fazia quando era criança, quando é que eu fazia? Quando ficava uma tarde inteira em casa, não é? Porque nós vamos a explorar cantos, ver o que é que há, ver o que é que não há, e subitamente, pronto, a casa desapareceu conforme os meus pais a conheciam. Mas essa é uma questão. Mas para essa pergunta, o que é que nós podemos fazer é substituir. É substituir. E eu não poderia dar melhor conselho a quem tem 14 ou 15 anos do que aquilo que disse há pouco. Não é? Epá, vai ler. Lê. Medita. Gasta tempo com estas coisas. Não é? Gasta tempo com isto. Tem cuidado contigo. Não é? Faz isto. Se a questão é passar uma tarde inteira com um ecrã qualquer, epá, arranja tempo para fazer aquilo. Não é? Arranja tempo para fazer aquilo. Arranja tempo para passar com outros crentes. Substitui. É típico, não é? Obviamente. E esta postura é uma postura que é validada por qualquer centro que trate de dependências. Como é que se controla uma dependência? Pá, é por substituição sistematicamente. Não é? Sim. Acabei. Eu não vou acrescentar nada àquilo que o Simão disse, mas se calhar para esta pergunta que foi dada agora, o Simão respondeu muito bem. Eu só queria pontualizar aqui uma situação que é a seguinte. Uma das coisas muito boas que vocês podem fazer com os jovens, estamos a falar da faixa etária que o Simão utilizou aqui, é vocês, como jovens que são, e se estão aqui no JC e estão juntos com o mesmo objetivo, quando forem lá para fora, procurem os que estão aqui e têm a possibilidade de estar juntos, juntem-se, falem das coisas de Deus, tentem, naquilo que é o dia-a-dia, debaterem-se entre vocês próprios. Isso vai-vos ajudar muito. Não funcionem como uma ilha. Não saiam daqui, isolem-se, não façam isso. Uma das coisas práticas, para além disto tudo que nós vimos ali, que o Simão transcreveu ali para a parede, ler, procurar na palavra de Deus, façam isso juntos, isso vai-vos ajudar muito, porque isto tudo requer disciplina. E geralmente, quem pratica desporto consegue dar muito melhor quando tem alguém do lado para puxar também. E é por isso que nós somos igreja. Porque se nós tivéssemos capacidade para funcionar sozinhos, Deus não nos faria a igreja que somos. Todos juntos um corpo, onde cada um tem a sua função. Se vocês estiverem juntos, vocês vão se motivar uns aos outros. Não se envolvem no conceito que eu estou. Deixem-me só dizer uma coisa, posso dizer uma coisa? É mais uma chega àquilo que o Dante disse e que o Simão disse. E das três, acho eu, daquilo que ele disse, daquilo que ele acabou de dizer, muito importante, aquilo que eu vou dizer agora. Eu há bocado falei com alguém aqui sobre a necessidade de salvar. E disse a essa pessoa assim: o que é que tu achas se houvesse uma epidemia e se eu descobrisse a cura dessa epidemia e ninguém a conhecesse, se eu estivesse calado? O que é que vocês acham? Que tipo de pessoa eu era? Sabem de uma coisa? A gravidade é que há uma epidemia muito grave, ninguém sabe qual é a cura dessa epidemia e vocês têm a solução. E vocês vão fazer o quê? Não ia fazer o quê? Não ia fazer o quê? Estão com problemas, o que é que vão fazer? Vocês estão a ver colegas vossos a morrerem e parar no inferno? E vocês têm a solução e não dizem a eles acerca de como é que podem ser salvos? A Sociedade de Alcoólatras Anónimos, e termino, tem uma máxima que diz assim: Sociedade de Alcoólatras Anónimos quer dizer que é uma sociedade, é uma organização cujo fim é recuperar bêbados. E diz assim esta coisa: qualquer bêbado, qualquer alcoólatra,
uma vez recuperado, substituam assim, qualquer pecador, somos nós, uma vez recuperado, se quiser manter-se sóbrio e não pecar, procure ajudar outros. Qualquer pecador, uma vez recuperado, se quiser manter-se sóbrio e não pecar, procure ajudar outros. Uma das ênfases necessárias aqui é: fala de Cristo. Deus pôs em nós o ministério da reconciliação. E Ele reconciliou-me com Deus e agora diz assim: meu amigo, tu agora tens uma missão, uma responsabilidade. Tens uma mensagem da reconciliação, tens que falar sempre disso. O que Ele disse é importante. Ocupa-te a ler, a meditar. O que Ele disse é importante. A comunhão, sozinhos, não estamos. Sozinhos somos esmagados. Daí a importância da igreja, estarmos juntos. Juntem-se uns com os outros. Malta de Valadares, junte-se com a malta das Costeiras. A malta da Quinta do Conde, junta-se com a malta da Quinta do Conde. Tudo, não digo mais. Espero ter ajudado. Simão, desculpa, isto é só um minuto. Houve um dia alguém que disse assim, e é outra coisa: não orem, vocês não orem, porque não estão a orar inteligentemente, e digam assim: Deus, ajuda-me para que eu saia da minha casa para poder ir evangelizar ou ir ter com um amigo meu para estar ativo na obra. Deus não vos vai tirar da vossa casa. Esse passo vocês têm que dar. Alguém um dia disse assim: Deus é capaz de vos conseguir livrar e conseguir vos resgatar de uma batalha enorme, mas Deus não vos tira do sofá da vossa casa. Esse passo vocês têm que dar. Continua. Uma pergunta e um comentário que também talvez se combinam. Pergunta primeiro: ao se dizer que podemos evitar pecar, pois o pecado não é inevitável, será que isso significa que a partir do momento que se salva podemos deixar de ser pecadores? E neste contexto, por favor, comenta esta seguinte expressão: com a graça, pecar não é uma inevitabilidade, ao contrário de outras dispensações. Uma vez que Salomão disse que quando alguém pecar, e João disse se alguém pecar. Para o comentário e a afirmação, não estou à vontade para comentar ainda. Ok? Não percebi. Não estou em condições de comentar. Não estou em condições de comentar. Não sei comentar. O segundo. Então a frase é: com a graça, pecar não... A ideia de comentar é a seguinte expressão: com a graça, pecar não é uma inevitabilidade, ao contrário de outras dispensações, em que é uma inevitabilidade. Por favor, comente esta expressão. Explica lá em português. Ou seja, a expressão significa que Samuel, com a dispensação da graça, pecar é evitável. É evitável. É evitável. Ao contrário de outras dispensações em que não era evitável. E depois há uma citação de Salomão que diz que quando alguém peca, e João também dizia se alguém peca. O documento que escreveu disse que são dispensações diferentes em que era possível pecar e que na graça não é possível, é possível não pecar. Desculpem lá. Eu tenho que comentar isto. Só que eu não leio as epístolas de Paulo, é que não vê a pouca vergonha que foi a igreja de Corinto. Uma igreja cheia de pecado. Grave. Ok? Portanto, temos ali pessoas salvas pela graça que pecaram gravemente. Um crente na dispensação da graça pode pecar. Mas é verdade que a graça de Deus é um pacote de tal forma, tão forte, que está preparado para eu nunca pecar. Mas a verdade é que eu peco. Ou seja, Deus preparou uma armadura para a gente ir para a guerra e sairmos lá ilesos. Mas, é assim, há bocado falou-se no fruto do Espírito. Fruto do Espírito, certo? Mas lá também fala nas obras da carne. E as obras da carne não foi Salomão que as praticou apenas. Os coríntios também as praticaram, os gálatas também. Devorai, como é? Mordei-vos uns aos outros, eu espero que não vos devoreis. Portanto,
Pai, eu não sei se isto ajuda a ter uma boa questão, mas, por favor, a questão do pecado é uma questão comum em qualquer dispensação. O pecado nunca saiu de cena, ok? E a capacidade de pecar também não saiu de cena. Agora, digo-vos uma coisa. Nunca Deus deu tanta razão e motivo, se quiserem apresentar desta maneira, para nós não pecarmos, como agora. É para o que é que Cristo fez por mim? Cristo fez isto por mim, como o Simão foi, penso que foi a mensagem que eu quis passar há bocado. Quer dizer, não entendi o que é que Cristo fez por mim. É pá, o que é que Ele fez por mim? Como é que eu posso agora pecar? Como é que eu posso pecar contra o meu Salvador que fez aquilo por mim? Mas a verdade é que, lamentavelmente, a carne é fraca. E nós temos que... Deus capacitou-nos de tal ordem que temos um conhecimento através da palavra de Deus de que a graça de Deus é tão grande que imaginem isto. É só uma ilustração para vos poder ajudar. Eu sei que muitos de vocês já sabem e já ouviram falar nesta ilustração, mas isso ajuda muito e ajuda principalmente os mais novos. Houve alguém um dia que estava a sonhar que estava naquele ato em que o Senhor Jesus Cristo estava a ser torturado, onde os romanos, com aqueles chicotes com ossos nas pontas e esferas metálicas, tiravam bocados de carne das costas do Senhor Jesus Cristo. E ele estava ali naquele cenário. E ele via um romano, precisamente com um chicote, e o Senhor Jesus, ele a bater no Senhor Jesus Cristo. E ele vai a correr e agarra no braço do romano, e quando o romano se virou para ele, era ele próprio. Cada pecado que vocês cometem, vocês estão a chicotear o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo morreu pelos vossos pecados passados, pelos presentes e pelos futuros. Então eu vou querer pecar aquilo que o Simão disse. Então se eu meter um copo de gelado e eu sei que isso me vai fazer mal e eu vou meter à minha frente, que eu vou-me lambuzar. Se eu sei que eu pego no telemóvel e vou ceder a um site pornográfico para me masturbar, então eu não vou pegar no telemóvel. Então eu vou pôr o telemóvel de lado. Então eu vou ligar a um amigo meu. Alguém um dia, um grande homem de Deus, disse-me assim: o melhor que se tem quando se está a atravessar e quando existe uma fraqueza nossa, para além de nós termos Deus, Deus dá-nos os nossos irmãos para nos ajudarmos uns aos outros. Arranja um amigo e diz assim: olha, eu preciso de ir ter contigo agora, nem que seja 1 da manhã, ou liga-me a 1 da manhã, porque eu estou a atravessar este problema agora. Ajuda-me. Ajudem-se uns aos outros. Mas cuidado com o pecado. Mas isso não pode ser motivo. O facto de vivermos agora, somos confrontados. E infelizmente caímos. Porque muitas das vezes não damos valor àquilo que o Senhor nos dá, que é a palavra dele. E o pecado na dispensação da graça é tão grave que a Bíblia fala em disciplina na igreja. Nós pecamos. Portanto, muito cuidado. E já agora, eu não quero falar. Não, eu falo assim mal. Mas só dizer o seguinte. Há bocado a pergunta era mais ou menos se a pessoa depois de pecar fica arrumada e está queimada. E ele disse que infelizmente muitas vezes acontece isso. Respondeste muito bem pelos exemplos que deste. Ainda temos o caso de Pedro. Vocês imaginem o Pedro ter negado o Senhor Jesus Cristo, não é? Não conheço. Vejam bem o que ele foi dizer. No entanto, 15 dias depois estava a pregar que nem um leão. E converteram-se quase 3.000 almas. Olhem para o pecado como balas que nos ferem para nos liquidar. Mas mesmo com uma bala me entra aqui dentro, eu vou pegar na minha G3 e vou enfrentar aí o inimigo. Ferido, mas reconhecido pela graça de Deus, que não vou deixar que o pecado me destrua. Não sei explicar, mas eu era por causa de outra coisa. Depois é que qual é que estava a dizer? Qual era a questão? Estavas a falar. Não, estava a dizer que do querer ficar abatido. Foi isso. No seguimento da disciplina. Pronto, no seguimento da disciplina. O que eu quero dizer é o seguinte: cuidado com o pecado, percebem? Cuidado com o pecado. O apóstolo Paulo, e eu creio que foi ele que escreveu, diz: um pecado que tão de perto nos luta. Fujamos do pecado que tão de perto nos luta. E portanto, por favor, não peguem na taça de gelado e ponham-se. Não briguem com o pecado. Não briguem com o pecado. O pecado é enganoso. Sabem que o pecado
Não é uma coisa horrível. Tomem atenção ao que eu vos vou dizer. A ideia do gelado foi uma boa ideia. Porque o pecado sempre se afigurou como um gelado. O pecado nunca se afigurou como... Brócolos. Olha, quando Adão e Eva foram tentados no jardim do Éden, sabem o que é que lhe apareceu a Eva para a tentar? Não foi uma coisa horrível. Vocês dizem, uma serpente não é horrível? Não. A serpente é horrível agora. A serpente era o animal mais belo da criação de Deus. E ela... Olá. O que eu quero dizer é o seguinte, o pecado... Sabe de uma coisa? Houve alguém que uma vez disse assim, eu tenho medo, não é do que eu não gosto, eu tenho medo é daquilo que eu gosto. E o diabo utiliza aquilo que a gente gosta para dar cabo da gente. Cuidado. Não, é só fazer aqui um parênteses. A minha interpretação à pergunta que foi colocada, aliás, ao pedido de comentário, é a diferença entre a lei. Na lei, os crentes tinham a obrigação de não pecar. E na graça, o Senhor deu-nos instrumentos para não pecar, como a armadura de Deus, como o fruto do Espírito. Logo, teoricamente, será muito mais fácil para nós, na graça, não pecarmos do que era no tempo da lei. É verdade. Mais uma, se calhar, só. De que forma reagir, tendo em conta a nossa responsabilidade de ademoestar e redarguir perante um irmão que reage criticamente aos pecados dos outros, sabendo nós dos seus pecados, alguns públicos e outros secretos? Então, como reagir perante um irmão que critica os pecados dos outros, mas que não olha para os seus pecados? Isto é tanto nós, não é? Acontece muito. Como reagir? Olha, em primeiro lugar, devemos estar atentos para não fazermos o mesmo. Talvez seja o primeiro ponto. Estamos atentos para não fazermos o mesmo. Perceber também que se a situação se tornar permanente, o caráter de um cristão que tem estas atitudes está seriamente comprometido. Está seriamente comprometido. Qual a nossa reação? Eu acho que nós devemos falar, mas não devemos falar muitas vezes. Paulo também, quando escreve a Tito, ele diz para não entrar em grandes contendas e diz que ao homem herege depois de uma ou outra demonstração, evitá-lo. Pode ser difícil quando nós, e principalmente se é alguém que nós estimamos, que nós... às vezes sabe Deus como é que nós nos aproximamos para dizer que determinada situação não é correta, não é? Mas se nós lá temos coragem de fazer isso uma vez, e somos claros, e não somos legalistas, e não estamos a dizer, olha, não faças isso porque eu não gosto, não faças isso... isso não deve ser, não é uma postura cristã. Se o assunto ficou claro uma vez, eu não vejo razão para falar uma segunda vez. Eu sei que com os nossos filhos é diferente, nós temos uma responsabilidade diferente no que toca aos filhos, mas o que é que levará a alguém que sabe que está a cometer um pecado a mudar por insistência, não é? A mudar por insistência. Eu creio mesmo no poder da Bíblia e creio mesmo no poder que a fé na Bíblia tem. E, portanto, nós devemos mesmo ensinar a Bíblia, nós devemos tentar explicar a Bíblia e nós devemos, com toda a nossa intenção, levar a que os outros façam coisas e tomem atitudes corretas por compreensão e convicção da Bíblia. De outra maneira, a pessoa até pode mudar de comportamento por nossa causa, mas não me parece que seja uma solução muito permanente. Sim.
faz algo que não é correto, ainda que seja mais ou alguém me diga uma vez, essa pessoa continua com o mesmo comportamento, é legítimo. Sim, depois Não tem que parar com o comportamento. Não podemos simplesmente estar à espera. Sim, esse é um caso mais, digamos assim, mais institucional. A Bíblia fala de forma bastante clara da questão da disciplina e indica quais os casos em que isso deve acontecer. E, portanto, estamos a falar de um cristão que é membro de uma igreja, que assumiu o compromisso com uma igreja local, e esse compromisso deve ser baseado em alguns princípios bíblicos que estão patentes, e podemos falar em outra altura. Se os pecados se mantêm após a repreensão, obviamente que a Bíblia fala também de que há passos que devem ser dados. Mas estou mais a direcionar ou a entender a pergunta no sentido de nós temos um irmão que às vezes é desagradável e não sei o quê, né? Não devias falar assim e tal, e pronto. E ele no dia a seguir volta a ser desagradável e não tem cuidado. Eu não sei qual é o interesse de chegar lá e dizer a mesma coisa novamente. Não é? Já dissemos uma vez, já nos tornamos claros. Vamos insistir em que sentido? Posso dizer uma coisa? Sim. Espera aí, posso dizer uma coisa? Claro. Eu sei que isto não é fácil, não é? Mas deixa-me dizer uma coisa. Ponto número 1. Se eu percebi a questão, ponto número 1. É esse irmão que vive em pecado e chega ao pé do outro, tocou, e vai lá dar uma repreensão, é esse irmão, eu devo chegar ao pé dele e ler isto, assim. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus. Outro número. Romanos 2, 2. Mas ao fazer isto, antes de eu fazer isto, para que eu faça isto no espírito correto, para poder para desejar o resultado desejável, eu devo fazê-lo, devo primeiro eu próprio, antes de ler isto a esse tal, dizer eu próprio ler isto para mim. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim compreendeis a igreja. Vamos poupar o nosso cidadão. Olha, não, vamos poupar a quem está sentado. Eu estou bem. Não, mas sim, acho que nós temos 3 perguntas no fim que são perguntas paralelas, penso eu. E eu vou basicamente citar as perguntas. Se tivermos portanto, talvez já abordarmos à tarde, o faremos. Se não, eu pedi ao Nando e ao Carlos se a pessoa não quiser vir falar pessoalmente, em privado, ou com o Simão ou com alguma das pessoas, o Carlos, eu sei que o Carlos tem acesso a recursos que podem ajudar estas pessoas. Isso não é. Então, a primeira pergunta é sobre... O David também pode ajudar. Sim, o David, sim. E há mais então, a primeira pergunta tem a ver sobre... É uma pergunta simples. O que é a doutrina? Mas ainda essa resposta rápida. Doutrina é só sinónimo de ensino, para começar. Doutrina? É ensino. Pronto. Depois a partir daí desenvolve-se. Mas para começar, o significado típico da palavra doutrina é ensino. Ponto final. E as duas perguntas. Uma pergunta. O que é a doutrina? Mas é assim, mas depois falei com o Simão. Mas depois tem que se desenvolver. Em particular, ele pode explicar melhor. Vou ter com ele que ele explica melhor, porque se calhar a pessoa quer saber qual é o ensino que está em vigor, porque há muitos ensinos. A doutrina da graça, a doutrina da lei e assim sucessivamente. Devemos ler e aprender por nós próprios para ter convicções, mas por que não ouvir e aprender de outros que já o fizeram e os conselhos são bíblicos? Citação de Provérbios 11:14: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão dos conselhos há sabedoria. Mas isso não se responde num instante. Eu posso defender um tema rapidamente de forma errada se eu esconder algumas coisas.
não é? Eu consigo pegar na Bíblia e defender rapidamente algumas coisas nas quais eu não creio. Até conheço as passagens, não é? E, portanto, quando nós vemos alguém e vemos um discurso feito, lógico, coerente, sem contradições, porque se esqueceu de uma série de elementos que estão na Bíblia, não é? Pudera. Está bem? Portanto, a questão do ouvir e o ouvir a Bíblia é bíblico, não é? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas não se esqueçam da parte do ler, está bem? Sempre na parte da confirmação. Mas pronto, eu disse que não falava mais, portanto, tens-me vou sentar.